bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lovato. Fala pessoal, aqui quem fala é Luiz Hunziker. E eu sou o Pet Games. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui novamente para continuar a saga de ficção científica com romance e coelhinhas, por que não? De Bunny Girl Senpai, olha só, meus amigos e amigas. O Luiz não entendi o que aconteceu. Eu tava sonhando, que eu sou um pivete, tava sonhando com coisas aqui, Entendi. desculpa. Rascal does dream with que alguma sonha coisa. com alguma coisa, realmente. É, Eu olhei pra cadeira e não entendi nada, mas é isso. Né? é isso, tava sonhando aqui, desculpa. É É o meu nosso- sonho. Pivetes não sonham com um episódio do Animes Overdrive dos filmes do Bunny Girl Senpai. Não. Poderia ser o nome. Nenhum pivete sonha. É o nosso saco tá de Bauru, realmente. Ele é. Gente, no episódio 249, que saiu no ano passado, cara, praticamente há um ano atrás, setembro do ano passado, a gente lançou um episódio sobre Bunny Girl Senpai, que a gente conversou sobre a primeira temporada. Naquele episódio, eu, o Luiz, a Gabi e o PH, a gente conversou sobre esse anime, que pra mim, na época, inclusive, foi uma escolha pessoal, porque eu gosto demais de Bunny Girl Senpai e queria trazer pros meus amigos assistirem. Inclusive, e foi um papo é bem o legal. mesmo autor do Sakura Soul, né? É o mesmo autor de Sakura Soul no Pet Nakanojo, que é um dos meus animes favoritos da vida. Olha aí, Então, assim, olha aí. tamo tudo dentro de casa, tamo em casa. E o ponto é, agora, nessa última temporada de animes, teve a estreia da nova temporada de Bunny Girl Senpai, né? O Rascal Does Not Dream of Santa Claus, alguma coisa. É isso aí. Enfim. O fato é que, antes de assistir essa temporada, temos alguns filmes no meio do caminho, porque Bunny Girl Senpai já tava na modinha do Demon Slayer, já tinha mais tempo, então assim... Qual é a sua opinião, Pet? Tem que acabar o filme de anime. Tem que acabar- o filme de anime, tem que acabar o filme de anime que continua a série. Tem que acabar o anime. Mentira. Pode ser também. Assim como a gente tem títulos específicos de isekais específicos, tem que acabar o filme de séries serializadas que fazem um filme só por fazer um filme, foda-se, tá ligado? Perfeito. Tem que isso. voltar o filme filler, mano. Tem que voltar o filme Filme de filler. Dragon Ball. Ó, Eu sou muito a favor disso. temos 3 filmes que a gente vai falar no episódio de hoje. Um filme é 100% isso. filler. Nossa, eu diria que dois é filler, viu? Caralho, Um opiniões é fortes. hein? filler, Caralho. mas assim, definitivamente não dá pra pular pra segunda temporada de Bunny Girl Senpai sem assistir os filmes. Definitivamente. Não dá. Não dá porque é uma história contínua que realmente vai seguindo, faz referências na história. Também nem são filmes que dá pra você assistir de uma forma independente, eu diria, né? Tipo, Não. ele tá bem atrelado, assim, à série. Sim. Mas enfim, gente, só pra vocês saberem, nós vamos falar sobre Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl, que é um filme de 2019, o Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out, que é um filme de 2023, e o Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid, que é de 2023 também, que são os 3 arcos aí antes do arco atual que tá aí sendo lançado, e os 3 estão disponíveis na Crunchyroll, só que infelizmente só com legenda em inglês. E aí, enfim, Nossa, pra mano, algumas fiquei pessoas puto. vai ser um problema. Foi também difícil fiquei pra triste mim. com isso. Assim, foi difícil pra mim, eu confesso. Inclusive, queria deixar aqui minha Foi reclamação. difícil. Tive que ir lá pro É. Japão pra poder assistir, comprar o VHS. Pô, me Não, dava é. um e o foda é que eu fui assistir meio tarde da noite, a minha cabeça deu várias bugadas em vários momentos, assim, então eu vou me esforçar muito Justo, aqui. você tava cansado. perfeito. Eu vou me esforçar bastante pra tentar manter o ritmo, porque, tipo, tinha horas que minha cabeça dava uma desligada, aí, tipo assim, eu tentava, aí sabe quando a cabeça tentava ouvir o japonês, entender o japonês, mas tava Sim, lendo sim. em inglês e traduzindo pra português na cabeça, e aí virou uma maçaroca, assim, mas eu acho que deu boa, deu boa. Pois é, mas fica esse alerta, né, gente? Tá disponível lá com essa questão da legenda aqui, só tá com legenda em inglês, enfim, pra mim não foi um problema, mas nunca é a mesma coisa quando a gente não tem o nosso idioma nativo presente na disponibilidade da plataforma, não é mesmo, dona Crunchyroll? Vamos De contribuir preferência aí, né? dublado, né? Podia também. É, podia também, mas enfim, antes da gente começar o nosso programa, aquele recadinho de sempre pra você, ouvinte querida, que curte o nosso podcast, pensa como você pode nos ajudar. Espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também não deixa de seguir a gente lá no nosso YouTube e também nos avaliar com 5 estrelinhas lá no nosso Spotify. Com detalhe que é o seguinte, eu tenho pedido já há algumas semanas pra vocês seguirem a gente lá no YouTube, gente. Vocês não estão seguindo, tá? Os números não estão batendo. Então, assim, colaborem. Mas também não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E aí eu queria convidar você, o nosso Bunny Girl Man, Luiz Hunziker.
Conta pro ouvinte como pode nos ajudar também, principalmente porque tá rolando aquela promessa lá, né? Lembra da promessa? Pra cobrar o ouvinte. O Bunny Boy sem mãe. Caraca. Pesou o clima. Seguinte, você que é nosso ouvinte e quer nos ajudar, você pode nos acompanhar no catarse.me/animesoverdrive. Lá você vai poder nos apoiar financeiramente, mas não é só um apoio, não é só um dinheirinho que você vai botar em nós lá. É mais do que um dinheirinho, é uma possibilidade. Dinheirinho é a possibilidade de você contribuir ativamente para o nosso programa, seja sugerindo temas ou participando dos nossos grupos de apoiadores também. Além disso, né, como o Lobato falou, participar e se inscrever nos canais onde estamos disponíveis, as plataformas, é muito importante, como o YouTube principalmente, que é onde a gente está entrando agora, gatinhando ainda. Então, mesmo que você não escute a gente no YouTube, faz o favor e vai lá no YouTube e dá o seu likezinho, se inscreve no canal, no vídeo lá, é importantíssimo, ajuda muito, muito mesmo. E a gente veio nesse momento aqui, né, a gente tá com o nosso programa, podcast, totalmente, como posso dizer, estabelecido aqui dentro do nicho de mangás, colocamos nossa bandeira, fincamos nosso espaço, mas a gente não quer só isso, a gente quer prêmios também. E pra gente conseguir prêmios, a gente precisa da ajuda de todos vocês, não é só de você, é de você e de você também. Você talvez não, mas você sim. E o que a gente precisa que você faça? Que você vote na gente no Prêmio MPB. PrêmioMPB.com.br é um prêmio que tá acontecendo. Melhor podcast do Brasil. Não é prêmio de música popular brasileira, é de melhor podcast do Brasil. E nesse prêmio estamos concorrendo na categoria cultura pop, né, Lobato? É essa categoria, se eu não tô enganado, né? É isso mesmo. O voto é 1 por e-mail. Entenderam? 1 por e-mail. Então, quem aí tem e-mail da firma, tem e-mail aí da MEI, pode votar também. Ajuda nós. Se você tiver disponibilidade pra fazer mais e-mail, faz também, que a gente aceita também, não estamos ligando. Se a mamãe tem celular, mamãe não sabe usar o internet, tem a conta do Gmail que ela teve que criar pra criar a conta no Android dela, pega o celularzinho da mamãe, vota também. Mas é importante votar e divulgar. O que eu gostaria de pedir pra vocês é, quem está votando na gente, compartilha nos stories, votei aqui no Overdrive, marca a gente, que eu quero ver vocês votando. Porque eu posso virar lá e falar assim, obrigado. E é isso que eu quero falar. Eu quero agradecer. E quem sabe, né, Lobato? A gente não agradeça no palco lá, como campeões. No palco, exatamente, em novembro. Inclusive, assim, na semana passada, no último episódio, pra quem ouviu, sabe que lá eu ameacei. Falei que se a gente não ganhar esse prêmio, vai acabar Animes Overdrive no ano que vem. Mas no episódio de hoje não vai ser uma ameaça, vai ser uma promessa de um prêmio. Porque se a gente ganhar, eu prometo pra vocês que vai ter ensaios fotográficos de pad games sem camisa. A gente vai fazer o calendário Overdrive. Calendário Overdrive é uma ideia, tá? Faremos um calendário Overdrive. Calendário Overdrive é uma ideia, e tá? enviaremos Pad para game sexy todos, de cosplay. E ó, eu tô no processo de malhar. Nós somos em 6 membros, pra tá? chegar. Nós somos em 6 membros. Cada um 2 meses. Cada um 2 meses. Legal. Vamos fazer o calendário Overdrive, então, e mandar pra vocês aí digitalmente. Quem quiser pagar mais, recebe físico. Vamos ter o calendário Overdrive, como se fosse o calendário... Tem calendário do bombeiro, calendário dos padres de agora. Vai ter o Overdrive. Vai ter o calendário do Overdrive e vocês vão querer esse calendário. É isso, gente. Votem lá, por favor. E, sem mais delongas, vamos começar este podcast. Pô, gente, como a gente falou lá no primeiro bloco de apresentação, né? Vamos hoje falar dos 3 filmes de Bunny Girl Senpai, né? Então, vocês vão ver aí na trilha, cada bloco vai ser um filme. Vai ter spoiler nos blocos, né? Porque é uma continuação da série, etc, etc. Só que antes da gente começar falando aqui de Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl e trazendo aqui, inclusive, a sinopse, a gente não teve a oportunidade de ouvir a opinião de Pad Games sobre Bunny Girl Senpai, porque você assistiu pela primeira vez, né, Pad? Sim. Bunny Girl pra vir gravar. Tive que maratonar 3 episódios e 3 filmes. Que delícia. Porque você quis. Tem esse detalhe técnico. Que os nossos advogados escutem que foi porque você quis, não, você não foi obrigado.
Ah, não, é porque... É trabalho, ele deve Não, trabalhar é sério. porque eu quis, porque eu podia assistir 3 filmes sem contexto nenhum Sem do que entender. tava acontecendo, né? Tipo, foda-se. E olha que eu quase cometi o engano de assistir... Já saíram quantos? 12 episódios da nova temporada? Eu quase assisti 13, eu acho, já. Eu quase assisti 26 episódios e 3 filmes. Ainda Na bem. ordem errada. Ainda Vamos bem. combinar que o nome não ajuda, né? Os nomes dos filmes Não, não não ajuda. ajuda. Não ajuda. Exato. Mas é porque, pra quem não lembra, né, dessa informação, tipo, os nomes dos filmes, na realidade, tipo, são os nomes das novels. A novel não é... Bunny Girl Senpai é como a série é conhecida, só que Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai é literalmente o nome da primeira novel, única e exclusivamente. Então, enfim, as adaptações aí têm os nomes diferentes, por isso que os filmes têm seus nomes diferentes. O único Mas termo pede. semelhante que ela tem é o Rascal, né? O Rascal Does Not alguma Rascal coisa. Does Not alguma coisa. Que isso te brincou que o Rascal seria como se fosse um pivete, assim. O Vagabundo. dele, Vagabundo. vagabundo. Pede vagabundo. Falei vagabundo, vai lá, pede, continua. Caralho, que isso, gratuito. Cara, eu fiz o meu dever de casa, que foi assistir os episódios e ouvir o cast da primeira temporada pra saber qual que foi a opinião dos meus colegas, pra poder chegar bem a par. E assim, tem pouquíssimas coisas que eu teria dito além do que foi colocado lá. É uma série que me ganhou muito na insistência, porque eu tive as mesmas percepções que a Gabi com o Luiz, assim, que tipo, começa aquele jeitinho que você fica, onde é que eu tô me metendo assistindo essa porra? Só que aos poucos os personagens vão se desenvolvendo. Quando você dá a chance pra eles te provarem o contrário, eles conseguem te provar muitas coisas ao contrário ali do que você realmente acredita, né? O Sakuta, ele é um personagem que, pra mim, ele cresce muito na temporada, assim. Ele e o relacionamento dele com a Mai, assim, são dois adolescentes que você tem muita vontade de ver o relacionamento deles crescendo, assim. Todo o mistério da Shoko é um mistério que me deixou, tipo assim, com a bunda grudada no sofá, assim, tipo, mano, quem que é essa menina, tá ligado? E, tipo, como ele termina com o gancho da temporada sem revelar quem é a Shoko, eu falei, ufa, ainda bem que eu tenho 3 filmes ainda pra assistir, porque eu não vou ficar com esse mistério aberto até a próxima mídia ser lançada, tá ligado? Então, tipo, foi bem legal de acompanhar. Teve as mesmas histórias que a galera comentou que não foram tão boas, eu concordo que elas não foram tão boas, mas mesmo assim, cada uma delas trouxe. Cada uma delas trouxe. Cada uma delas trouxe informações bem relevantes pra cada um dos personagens ali. E eu gostei bastante, assim. De modo geral, eu gostei. Não é nem de longe a minha série favorita, ou que, sei lá, vou indicar fervorosamente por aí, mas eu acabei gostando, assim. Eu acabei gostando do clima. E principalmente pra esse primeiro filme, né? Porque, igual eu falei, ele termina a temporada ali com o grande mistério de quem que é essa menina, quem que é a Shoko, né? Que apareceu em um momento muito específico na vida do Sakuta, reapareceu como uma criança, e aí você ficava, mano, qual que é a porra... Que porra é essa? Que porra é essa menina do caralho, mano? E tipo, uma versão criança que não sabe de nada do que tá acontecendo, uma versão mais adolescente que aparece nos momentos mais cruciais da vida do Sakuta, e você fica, mano, qual é que é dessa garota, tá ligado? Mas eu acho que a temática da síndrome da adolescência ali, da puberdade, ou chame como você achar melhor, eu achei que são mistérios bem legais, assim, de você ir desvendando no decorrer dos arcos, cada um com as suas propriedades, cada adolescente com a sua neura, com os seus problemas ali, que vão desembocando em várias coisas específicas. E aí, aqui no filme, poder ver finalmente essa culminação, pra mim foi a culminação da primeira temporada como um todo, né? Que, tipo, a primeira temporada toda foi um preparatório pra esse filme aqui. E, porra, é um filme que me tocou legal, assim. Me tocou no fundo do coração, assim. Ver os dilemas desses personagens, o que move eles e as escolhas que eles precisam fazer. É um bagulho que você fica, cara, pesado pra crianças de 16 anos, do colegial no Japão, cheia de pressões e os caralho a 4, né? Então, tipo... eu fiquei bem intrigado, assim, do início ao fim nesse filme. Pra mim, eu já vou revelar aqui que pra mim é o melhor dos 3, pra mim. Eu achei que ele foi o mais completinho, o que mais me chamou a atenção, o que mais me prendeu. E eu tô
Inclusive, eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser essa nova temporada, porque quando acabou o primeiro filme, eu fiquei... Engraçado que eu vou abrir um parênteses grande aqui, que eu mandei mensagem pros meninos no 3º episódio da primeira temporada, e eu falei, ué, acabou a série, né? Porque, tipo... Confirma essa informação. Resolveu toda a treta da Bunny Girl Senpai, certo? Tipo, felizes para Acabou sempre. as 2 primeiras novels. Felizes para sempre, né? Tipo, eles é dali pra casar e constituir família. Só que, tipo, tem mais história e tudo mais. E aí, quando acabou o primeiro filme, eu tive a mesma sensação, assim, pra onde que vai essa história, tá ligado? Porque, pra mim, fechou a história deles ali, o dilema do Sakuta, o dilema da Shoko, o rolê da Mai. Então, tipo, tudo pra mim fechou de uma maneira bem redondinha, assim. E aí eu fiquei meio desnorteado, assim, tipo, caralho, ainda tem mais 2 filmes e já tem mais uma temporada que tá saindo, tá ligado? Já tem bastante episódio. Mas assim, até conectando com isso que o Pet tava mencionando até, e gente, nesse bloco, né, a gente vai falar do primeiro filme. Lá no nosso primeiro episódio de podcast, né, Luiz, a gente inclusive falou muito disso, porque eu lembro que eu comentei que eu tinha assistido o primeiro filme e eu tinha parado ali. Eu só vi o primeiro filme e não tinha assistido o segundo e o terceiro. Mas que a gente, né, concordava com essa ideia de que o primeiro filme, ele é o... A gente até fez uma brincadeira que ele era o The End of Evangelion de Bunny Girl Senpai, né? Ele é uma continuação muito obrigatória à primeira temporada. Porque vocês brincaram anteriormente, né, que o 2 e o 3 até tem um feeling de filler, porque eles são continuações, obviamente, né, da série. Só que o primeiro, ele começa num gancho muito direto, né? Inclusive, essa é a sinopse da parada, porque na primeira temporada a gente descobre, né, dentro lá do background, tanto do Sakuta quanto da irmã dele, da situação da irmã dele, que o Sakuta passou por um trauma, né? E que em um determinado momento tinha essa garota que apareceu misteriosamente pra ele numa praia e que disse palavras, né, encorajadoras pra ele que salvaram ele num momento difícil, né? Ajudaram ele. Então, ele, em tese, essa garota meio que virou o primeiro grande amor da vida dele, né? Teve esse negócio, inclusive, é o que justificava, né, a ida dele pro colégio que ele foi, inclusive. Uhum. Era em tese por conta dessa garota, que era uma veterana, enfim. O fato é que ele nunca encontrou essa menina e a gente descobre, bem no finalzinho da temporada, e aí entra o gancho para o primeiro filme, que essa garota aparece como uma criança. E a gente, peraí, mas o que tá acontecendo? E aí a gente descobre que temos uma criança que tem um problema de saúde muito pesado, um problema de coração, uma criança que tá internada, esperando por um transplante, e que a gente tem uma versão dela que é mais velha, um pouco mais adulta, que é meio que uma versão de um futuro que essa menina possivelmente nunca vai poder viver, e aí essa é a síndrome da adolescência que estamos enfrentando neste filme, né, e que daí envolve o Sakuta. E já até comentando um pouco da minha opinião geral sobre o filme, pra gente até poder conversar nos detalhes, uma coisa que eu gosto de Bunny Girl Senpai, dessa franquia, é que ela é muito boa em tratar temas muito distintos, sabe? Eu acho que para cada história que ele apresenta dentro dessa narrativa da síndrome da adolescência, a síndrome da puberdade, a gente é capaz de reconhecer tipos de problemas diferentes e se reconhecer em alguns mais do que outros, só que, consequentemente, pessoas podem se conectar de formas diferentes com esse anime, sabe? E eu acho que essa que é a beleza narrativa da parada. E quando ele consegue unir muito bem as narrativas dos diferentes personagens, sabe, nessas coisas, cara, me pega muito. E eu acho que esse filme, em especial, né, ele é muito competente porque ele alinha com vários elementos da primeira temporada, ele tenta fechar, né, uma porta que tinha ficado aberta com relação ao background do Sakuta, né, um ciclo do próprio personagem, sem abandonar outros personagens no caminho. E eu acho que de todos, dos 3 filmes que a gente vai falar aqui hoje, ele possivelmente, ele não é o que mais, por exemplo, ele conversa comigo, mas ao mesmo tempo ele é o que mais me emociona. Por conta justamente desse tema que é foda, sabe? Dessa relação de tipo, pô, é uma criança que tá passando por uma doença terminal, entendeu? É uma criança que tá vislumbrando a morte, saca? Tipo, muito próximo.
E a gente tem todo esse contexto de, pô, o Sakuta acaba cedendo alguns desejos, mas não de uma forma negativa, né? Tipo, ele tá ali pra querer fazer com que a personagem do futuro, né? A Shoko mais velha, Uhum. ela se sinta atendida e realizada nos vários sonhos dela, que na realidade são sonhos dela criança, sabe? Então, pra mim, toda essa relação, e dentro ainda mais dessa história meio de sci-fi e tal, desse negócio dela ser a versão do futuro e a versão do presente, e elas não podem se encontrar, e aí tem que resolver. E aí, tô até me resguardando do spoiler final pra gente falar mais do final em específico, mas eu gostei demais, sabe? Tipo, de tudo isso, me emocionou muito, e eu revi, inclusive, eu tinha assistido naquela época, quando eu assisti a primeira temporada, revi pra gente gravar o episódio. Foi até engraçado quando eu dei play, eu nem lembrava que eu tinha assistido, mas aí começou, ah, tá, eu já assisti isso aí, eu lembro disso. E, ou seja, eu me emocionei de novo, sabe? Tipo, ele foi um filme que me emocionou muito. E ele é uma continuação perfeita, assim, saca? Pra primeira temporada, assim, pra vários fluxos de sentimento e narrativos que estão lá pra se fechar aqui. Então, e eu acho que eleva até o Sakuta como personagem pra mim, sabe? Já gostava dele muito, em diversos aspectos, mas aqui eu acho que é o ápice do quão prestativo é esse personagem e o quanto ele tá se preocupando mais com as pessoas à volta dele do que com ele mesmo, sabe? Ele é muito altruísta, sabe? Tipo, então, eu admiro muito, saca? Tipo, a forma como ele tenta resolver certas coisas, a forma como ele tá vendo a vida e as pessoas à volta dele, como ele quer realmente chegar lá. Tipo, cara, é um negócio muito interessante, me pega bastante, sabe? Eu também tinha assistido já o filme, né? Quando a gente falou da primeira vez que a gente viu a série, falou do primeiro episódio, eu já tinha assistido. E tal qual o Lobato, também não lembrava que eu tinha assistido o filme, né? Eu jurava que o Memória é a final. merda. Exatamente. Eu jurava que o final do filme era o final da série, eu não lembrava que eu já tinha assistido, mas quando eu dei o play, falei, pô, vou assistir de novo, não lembro direito dos detalhes aqui. E eu acho que ele tem uma ligação, como a gente falou da época do End of Evangelion. Ele é muito necessário pra encerrar aquela primeira temporada, né? A gente não tinha informação nenhuma de continuação, tanto que eu posso estar falando besteira, mas deixa eu confirmar aqui uma informação. Esse filme ele foi lançado em 2019, né? O Dream Isso. of a Dreaming Girl. E depois somente em 23 veio os outros dois filmes. Então teve um Caramba. hiato aí grande, né? Foi dois filmes em 23 e depois 25 agora, temporada 9. Então teve um hiato. Não é uma piada com o Noragami, que não tem temporada nova, mas é um hiato mesmo que teve. Pior que Nessa, faz, nessa... faz bastante sentido, assim, até pela linguagem dos outros dois filmes que eu achei Uhum. meio desconexo, assim, do O que eu resto. senti é, assim, já puxando um pouquinho ali, esticando um pouquinho esse chiclete, esse filme, ele funciona melhor, na minha opinião, porque ele é o encerramento de uma história. Sim. Os outros funcionam como uma introdução para uma nova história. Eles têm muito essa vibe de, vamos mostrar para onde esses personagens estão indo, assim, qual que é o objetivo deles. Por isso eu gosto muito do primeiro filme. Eu até postei no meu stories quando eu tava assistindo, não sei se algum ouvinte viu, mas eu postei assim, a foto, né, de uma cena, eu falei assim, estou assistindo o filme do Bunny Girl Senpai. Essa merda é pra chorar, cuidado com essa bosta, não lembrava que era assim, tipo, porque eu realmente fiquei emocionado no primeiro filme. Ele tem, o fechamento dele é muito bonito, ele mexe muito um negócio ali que pega em mim, que é a questão do pertencimento, né, de você existir. O que é você existir na vida, no dia a dia, na vida das pessoas? Ele mexe muito com isso, né? Então é aquela questão, você tá vivendo ou tá sobrevivendo? Entendeu? Sim. É um ponto muito crucial dessa história, quando a gente vê a relação da Shoko, mas aí ele expande isso pra Mei e pro Sakuta, e isso é muito interessante você ver como com as consequências dessas questões que vão acontecendo na história nesse filme. Eu acho que como arco de histórias, né, em considerando todos os outros que tem, ele é um dos melhores pra mim, assim. Até porque a gente vê que essa pincelada, né, mostra show com uma hora, e quem que é essa mina da praia, e vai. Eu acho que ele cria uma expectativa até pra nós de concluir essa história, né, então
Eu acho que ele trabalha muito bem isso e apresenta pra nós uma conclusão muito satisfatória. Então eu gosto muito desse filme. Eu gosto desse filme mais do que muito arco da série, inclusive, da primeira temporada. Eu acho que o pecado dele é não poder assistir individualmente, né? Porque poderia ser uma ótima forma de apresentar a história pra quem quer conhecer, ao invés de assistir a série. Falar, pô, assiste esse filme aqui, pô, tem uma Pô, mas historinha aí é aqui. muito sofrimento pra ir de primeira. Os É. 3 primeiros episódios já são, eu acho que são a melhor apresentação da série. Não, eles funcionam muito bem, mas eu falo que como um arco narrativo, eu gosto muito desse arco. Não, ele é desse muito bom. filme, Não, ele é muito concordo, bom. concordo. Não dá Ele pra, é um bom não dá filme, pra indicar ponto, né? isolado ele, né? Não dá, Então, não dá, é. não dá. Ela fala não assim, dá. assiste esse filme aqui que ele é muito bonito, tá ligado? Tipo, É que o problema do indicação isolada é que a série trabalha muito presa nesse conceito do que é a síndrome da adolescência, papapá, sem essa explicação que tá toda na primeira temporada e as coisas que a gente já viu, é muito solto, né? Tipo, não faz sentido na realidade. Sim, ele é muito solto, literalmente, né, na história. Então, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que ele funciona mais como um filme porque ele tem. A gente falou até no Kimetsu sobre isso. Ele tem estrutura de filme, né? Por mais que você precise conhecer os Tem. personagens, ele tem uma É. estrutura de filme muito bem estabelecida. uhum. Drama inicial, desenvolve, tem um plot twist, um clímax, coisa que os outros não têm tão forte. Tem até o terceiro, ele funciona muito melhor nisso, mas o segundo, pra mim, é episódio de praia, assim, o segundo filme. Mas o primeiro, ele funciona muito bem e acho que ele manteve aceso, assim, a chama ali do Bunny Girl Senpai. E pra quem talvez assistiu na época, né? Eu e o Lobato, a gente assistiu mais próximo da época ali. Ou não, você assistiu pra gravar, Lobato? Você tinha assistido antes? O Bunny Girl já É. tinha assistido. Então a gente assistiu mais ou menos na época ali, um pouco antes, né, de ter os novos filmes. Eu acho que ele ficou uma sensação legal de quero mais coisas, mas me entregaram algo legal aqui, entendeu? Me entregaram uma história bacana. E aí eu acho que agora fica essa questão, né? Essa abertura que ele foi gerando e depois, graças a Deus, vieram novos filmes, temporadas novas e a vida continua, a felicidade e a síndrome da adolescência continua no seu ápice. Cara, eu concordo com tudo que foi falado e eu gostei muito do filme em si. Mas, porém, todavia, entretanto, como eu assisti todos os 3 episódios e logo depois eu fui assistir o filme, e aí eu já fiquei com isso na cabeça, tipo, pô, o mistério da Shoko, que fica pairando em todos os episódios e tal. Eu queria só levantar o seguinte questionamento, é que eu achei que a história da Shoko e do Sakuta, ela ia ser mais emaranhada no sentido que eu achei muito que eles iam partir pro triângulo amoroso total, assim. Entendi. Que ia ser uma grande intriga entre o Sakuta ter que decidir se ele ama uma ou se ele ama a outra. E aí, no fim das contas, eu acabei... E isso é uma questão de expectativa, óbvio, que é tipo, é porque a minha expectativa não foi atendida de fato. Porque o tempo inteiro eu falava assim, mano, o Sakuta não ama a Shoko. Tá ligado? Não. Tipo assim, fica muito bem claro que ele ama a Mai. E aí eu ficava tipo, mano, beleza que você quer ser legal e você quer ser altruísta, que você não quer deixar a mina morrer. Mas na cabeça acho que de ninguém faz sentido ele ficar nesse dilema, tá ligado? Entendi. Porque, tipo assim, a Shoko, ela é uma pessoa importante, só que logo depois ele quebra essa entidade que é a Shoko, tá ligado? Então o filme, ele logo no começo, ele meio que quebra essa entidade que é a Shoko. O que me deixou um pouco chateado nesse sentido, porque, tipo assim, não é só que a Shoko não era um interesse romântico do Sakuta, mas é porque no começo da história, eles fingem muito que é isso pra no final não ser, tá ligado? E aí Vendem essa ideia, né? Muito forte. E aí, tipo assim, tipo assim, não é algo que ele carrega da primeira temporada para ser desenvolvido na segunda. Ele simplesmente quebra, tá ligado? Porque, tipo assim, ele fica o tempo inteiro. A Shoko é uma pessoa importante. A Shoko foi o meu primeiro amor. A Shoko... E aí, tipo assim... E aí fica esse dilema que você não entende se ele ainda ama a Shoko e é por isso que ele tem algum problema com a Mai que ele nunca tem.
ele nunca duvida do relacionamento dele com a Mai, tá ligado? Então, tipo assim, sempre foi muito forte o relacionamento dele com a Mai nesse sentido, que, tipo assim, sempre foi inquebrável esse romance dele com a Mai, e eu não entendi o porquê que a Shoko estava ali, tá ligado? Então esse mistério ficou perdurando na primeira temporada o tempo inteiro, tipo assim, por que a Shoko tá aqui se ela não faz ele balançar em nenhum momento amorosamente, romanticamente, tá ligado? Porque toda vez que ela vem, ela é uma pessoa de suporte pra ele, você fica, caralho, ela deve ser uma pessoa muito importante, tá ligado? Ela deve ser uma pessoa que vai balançar esse cara, e vai balançar essa estrutura, e ela não acontece porque, tipo, você descobre que ela, na verdade, era um amor de uma via só, né? Tipo, ela amava o Sakuta não amava ela de volta. Só que aí, tipo, quando você vai desenrolando a história da síndrome da adolescência dela, e aí ele começa a ficar em dúvida do que ele faz, você fica, mano, Sakuta, não tem por que você está se martirizando tanto, tá ligado? Você não tem nada, você não deve nada a essa mina, tá ligado? Você não tem que salvar ela, tá ligado? Até porque a versão que ele está salvando não é a versão da menina que foi não é a menina que ajudou ele na praia, tá ligado? É uma projeção. Então, tipo assim, você entra num teor entre o que é racional e o que não é e o que é emocional da coisa, tá ligado? E aí, beleza. Aí eu acho que é uma discussão interessante. Só que mesmo assim, mano, eu não acho forte o suficiente o argumento, tá ligado? Tipo assim, porque, tipo assim, lá atrás. Aí por isso que, pra mim, ele é um pouco estranho esse jeito como ele contou essa história, tá ligado? Porque, no fim das contas, até o negócio da Shoko ir morar com eles, tá ligado? Eu fiquei, mano, what the fuck essa mina. É muito tipo assim, vou morar com você. Vou morar com você porque o roteiro pediu. É, tipo, e aí é o tempo inteiro assim, tipo assim, ai, porque se você não vai dar o beijo de bom dia nele, eu vou dar o beijo de bom dia, tá ligado? Só que, tipo assim, no fim das contas, não viram muito pick me girl, né? Não viram um triângulo amoroso a parada, tá ligado? Ela só tá sendo chata o tempo inteiro, tá ligado? Ela só tá sendo, tipo assim, só tá atrapalhando o rolê que é muito gostoso, que é do Sakuta com a Mai, tá ligado? E você fica tipo, eu não quero torcer pela sobrevivência dessa menina, tá ligado? Eu quero eu quero que ele fique com a Mai, tá ligado? Eu tenho uma leitura, assim, sobre essas coisas que você falou, diferente, apesar de que eu concordo com você com relação a isso no fim das contas, muito dessa participação da Shoko adulta, adolescente, né, tipo, vira sendo só a chata no rolê, porque parece que ela só tá atrapalhando o negócio. Mas, pra mim, a leitura geral da participação dessa personagem, ela tá muito atrelada ao fato de que sim, ela é muito importante para o Sakuta, porque, querendo ou não, tem muito da brincadeira de sci-fi que esse anime gosta de querer fazer, né? E nessas horas ele quer. Que é justamente, a versão dela adolescente é uma projeção. Só que mesmo sendo uma projeção, uma espécie de viagem no tempo, alguma coisa nesse sentido, ela de fato foi lá e salvou ele naquele momento. E ela salvou ele naquele momento porque um dia, no futuro, o Sakuta iria salvar a versão dela criança, porque ele iria morrer e o coração dele iria parar nela. Então, tipo, e ele foi um garoto que encontrou ela no hospital e ia visitar ela, e não sei o quê, e o amor que ela sentiu por ele, ela cresceu nutrindo e foi isso, salva, né? Nutrindo o sentimento por um cara que morreu. Sim. E aí, porque no futuro ela morreu, ela voltou no passado pra, tipo, ter uma chance com ele, alguma coisa nesse sentido. E aí, a parte romântica da coisa, de fato, não é relevante, porque, e eu acho que isso a primeira temporada já marcou muito bem, é o fato de que o Sakuta, tipo, ele entende e é seguro da relação romântica e os sentimentos que ele tem pela Sakurajima, saca? Então, isso é ponto, tipo, que já não tem discussão. Não há um problema. O que eu quero dizer é que, tipo assim, eu não acho que ela não é importante. Ela é muito importante. O Sakuta só, tipo, sei lá, ele só se manteve de pé por conta da Shoko, tá ligado? Exatamente. Tipo, sei lá, ele poderia ter atentado alguma coisa contra ele mesmo a partir daquele momento da praia se a Shoko não estivesse lá. O meu ponto é que esse drama, entre aspas, essa relação entre os dois, ela não me convence a querer embarcar nessa história por ela. Porque, tipo assim, não é uma questão de... É uma dívida que ele sente que ele tem com ela. Não é uma questão de que é um amor que talvez... Não é dívida. Não, então esse é o ponto. Tipo assim, não é que ele está pensando que pode ser uma dívida que ele tem que pagar, porque, tipo assim, ela me ajudou lá atrás...
Eu tenho uma Perfeito. dívida moral de ajudá-la no momento em que ela mais precisa. Não é isso, então isso não me coloca nos trilhos desse drama. Não é uma situação em que ele está balançado romanticamente, tanto pela Mai quanto pela Shouko. Ele não sabe se ele decide ficar com ela, morrer. Então, não é. Então tipo assim, não tem uma base dramática, a não ser o mistério da primeira temporada, que é não vamos contar nada agora, que me deixou envolvido nessa relação. Então, se é só pelo mistério do tipo, não vamos contar nada, não vamos te dar pistas até a hora que a gente vai contar no filme, então eu fiquei tipo. Aí eu me perde um pouco, tá ligado? Me perde no sentido Eu que, tipo assim. entendo. Você não compra a atitude dele perante ela. Tipo, Isso, é isso que você eu não não compra. compro essa atitude porque, tipo, eu não estou envolvido Perfeito. com essa via, tá ligado? Que é o Sakuta e Não ela. entendi. Eu estou envolvido no sentido que, porra, é foda, a menina muito jovem, tem uma doença muito rara, que não tem. Que ela precisa de um. Ela precisa de um transplante. E aí, quando revela que o Sakuta é quem doa o órgão, né? Porque ele morre. Ele morre, Ele né? morre no dia que ele deveria levar uma das duas lá pro negócio de Enoshima. E aí, tipo, eu fiquei tipo, caralho, que plot twist foda, tá ligado? E tipo, caralho, que plot twist foda que é a Mai salvando o Sakuta, tá ligado? E aí você fica o tempo inteiro. E que plot twist mais foda, que daí é o Sakuta que vai salvar o Sakuta. E aí, tipo assim, aí você fica, Sakuta, você tem que voltar pela Mai, tá ligado? Tipo, foda-se a Shouko, você tem que voltar pela Mai. Mas é porque nessa hora é muito sobre, tipo, o fato dele ser uma pessoa que tá pensando mais nos outros do que nele, Sim, sabe? e aí, tipo assim, aí não é que eu não compro a ideia de que ele é altruísta, porque ele se mostra altruísta na série toda. Então, tipo, meio que faz sentido, mas eu fico, pelo amor de Deus, cara. O pessoal não compra o drama, assim. É a resposta mais burra, tá ligado? Tipo, você tem que ficar. É que daí, no fim das contas, tipo, pra você fica. Tanto você tá certo, de uma certa forma, Pede, que a resolução final é essa. Sim. É tipo, não salvar ela, tipo, não tentar ativamente salvar ela, fez com que alguma outra pessoa doou o coração dela e ela sobreviveu. Sim. No fim das contas. Então, tipo, de uma certa forma, no fim das contas é sobre isso. Mas eu acho que também tem um lado do filme e da série de querer conversar, sabe? Você falando disso me fez pensar justamente sobre esse esforço. Uhum. No fim das contas, não é sobre você querer mover o mundo e não sei o que, e, porra, eu vou lutar pra mudar o destino. Cara, às vezes não é sobre isso. Saca? Tipo, às vezes é calma, saca? Tipo, vive as coisas e aproveita as coisas da forma como elas têm que ser aproveitadas. E aproveita o tempo com as pessoas que você ama, sabe? Tipo, e valoriza esses momentos. E às vezes vai dar certo. E às vezes não. Às vezes essa personagem poderia ter falecido. Mas o fato dela falecer não ia diminuir ou negar a existência daqueles momentos que ele permitiu que ela vivesse, sabe? Uhum. Então, eu acho que no fim das contas acaba dando esse loop de, tipo, a série querer também falar sobre um pouco disso, no sentido de que o Sakuta tentou demais e na realidade o certo era ele tentar um pouco menos. Eu até fazendo um paralelo com isso, assim, no dia a dia da vida, né? Eu tive uma conversa muito extensa com uma amiga minha recentemente sobre algo parecido, no sentido de, às vezes a gente se responsabiliza e se culpa por coisas que não estão no nosso alcance. Perfeito. Às vezes a Concordo. gente assume responsabilidade, se culpa e internamente se machuca por coisas que não são responsabilidades nossas. Que a gente assume, que às vezes não é nem que a responsabilidade não é minha, é do Ped ou é do Lobato, a responsabilidade não é de ninguém, entendeu? Uhum. São coisas que não são ações, vamos dizer Tá assim. fora do nosso da sua zona de não são responsabilidade. ações planejadas, sabe? São ações que são quase como consequências. Então, como que eu vou me culpar porque uma coisa assim aconteceu, entendeu? Sim. Então, essa tentativa do Sakuta de tentar a qualquer custo ele ser o herói mostra, no final das contas, que não. Tipo, não, Sim. você não é o herói de tudo. Você não pode ser o herói de tudo. E não é Exato. tudo sobre você não é o centro de tudo, você não vai resolver todos os problemas do mundo, entendeu? Uhum. Tem coisas que estão fora do seu alcance. Então, tá fora do seu alcance, o que você vai fazer? Você vai sofrer por isso? Você vai lamentar, mas não tem o que fazer, entendeu? Sim, tanto é que, tipo, eu não entro no mérito de
se isso é bom ou ruim, ou se é Uhum, mal uhum. escrito, ou se é bem escrito, tá ligado? É mais Perfeito. uma questão de sentimento mesmo. De Perspectiva, né? A sensação que ficou em você, né? do que provocou em mim, tá ligado? Que é tipo assim, pra mim, tudo que o Pedro colocou em perspectiva e o Luiz complementou faz muito sentido. E tipo, porra, é isso, tá ligado? Eu acho que tá bem colocado no roteiro esse tipo de coisa. Só que aí, tipo assim, no sentimento fica assim, pelo amor de Deus, Sakota, não faz isso não, cara, pelo amor... Tipo, que nem não, a hora que exatamente. ele volta Entendo. no tempo e ele fala, e ele se comunica com ele mesmo, e aí É verdade, sim. o ele do passado fala, não, eu vou morrer. Você não é você, eu é. vou me matar pra essa menina. E você fala, não, cara, é a mulher da tua vida, tá ligado, que tá em jogo ali. Tipo, ela vai ficar sozinha, ela vai ficar triste. Sim. Você prometeu que você não ia fazer a Mai chorar, tá ligado? E ele, não, porque eu vou fazer isso. E depois ele tem uma conversa com a Mai, o Sakota do futuro, né? Que ela vira e fala assim, bom, se ele tá indo pra lá, quer dizer que não sou tão importante, né? Quer dizer que ele não se importa com isso. O Sakota do presente, né? Do passado. Uhum. E o do futuro fala assim, não, é que ele não sabe o que ele tá perdendo. Eu perdi você, eu não quero te perder de novo, entendeu? É essa a questão, então... Que daí é o momento que ele percebe a cagada que foi, né? Então tipo, o do futuro, merda. o do futuro viveu esse momento, né? Ele sabe a cagada que é, e ele fala, não, é que ele não sabe o que é perder você. Eu sei o que é perder você, eu perdi você, entendeu? Pô, e aí, no fim das contas, essa é a hora que o sci-fizinho de viagem no tempo que, porra, bate legal, assim, sabe? Porque, pô, você vê que o esforço em mudar um destino, entre aspas, tipo, vai lá e dá mais merda, então... Sim, efeito borboleta, né? Tipo, consequências e consequências. Total. E eu acho que talvez eu goste tanto desse filme. E o fim é bem positivo também. Do final dele, esse final dele, assim... Coitada da Shoko, mas assim, o envolvimento da Mai na história... mas ela sobreviveu, pô, tá tudo bem. Não, coitada da Shoko no sentido assim, no final a Mai engole todo mundo, né, cara? Impressionante. Qualquer história, qualquer arco que ela aparece porque mais ela ativamente... É maravilhosa. Ela engole todo mundo, assim, Cara... Eu amo essa personagem, cara. Eu achei genuinamente que o filme ia acabar com a morte da Mai. E aí, tipo... Deus me livre, tá e aí, tipo assim, bate na madeira. Eu achei que ia acabar numa bad tremenda esse filme. Deus me livre, E aí, tipo assim, o resto ia ser desenvolvido nos próximos filmes. Eu não tava esperando esse arco fechar, tá ligado? Deus me livre. Eu fiquei tipo, caralho, mano... Não, sim, Deus me livre, ainda bem que não foi, tá ligado? Mas eu fiquei tipo, mano... A hora que ela aparece, eu não tava esperando, tipo assim, de jeito nenhum. Eu achei que ia dar uma outra tipo de reviravolta, assim. E a hora meio que chocante, Mai, né? A hora que a Mai empurra, demais. Horrível. Não. Essa cena é horrível. É horrível, assim. Mas, tipo, o negócio do sci-fi, assim... O negócio que me pega muito do sci-fi, do negócio de nerdola mesmo, é quando a Futaba fala assim, e se ela não veio do futuro? E se ela veio do passado? Eu fiquei, o quê? Tá ligado? Eu fiquei tipo... Interstellar, tocando na veia nessas horas. Muito bom, cadê mano. O robôzinho? Cadê o robôzinho estrela? Cadê o robôzinho estrela? Caralho, maravilhoso. O Patife que não sonha com a irmãzinha é o nosso segundo filme que vamos dessa vez acompanhar o drama da irmã do Sakota, né? A Kaede, que, como a gente viu na primeira temporada, ela acabou retomando as suas memórias, inclusive pra mim uma das histórias mais tristes da primeira temporada, Sim. que quando ela recobra a memória, eu fiquei, puta merda, cara, não é possível. E a gente... É um dos momentos mais tristes da temporada pra mim. E surpreendentemente a gente vai ver uma continuação desses acontecimentos diretamente ali, que é a Kaede tentando voltar e se reencontrar, né? Se recolocar ali na sua própria vida, no mercado de trabalho e no mundo estudantil ali do Japão. E, cara, eu acho que pra mim esse é o filme mais fraco dos três. Porque eu, apesar de entender que isso provavelmente aconteceu com ela,
E eu simplesmente não senti a necessidade nenhuma de ter esse filme e deles voltarem a focar nessa história da Kaede. Esse filme, ele me pareceu uma grande propaganda de ensino EAD, sabe? Sim, tá ligado? Caralho. Inclusive, eu e a Camila, a gente falou. Bom a ponto. Camila soltou Cara, tem escola EAD no Japão? Eu falei, mano. No Brasil a gente mal tem faculdade, mas no Japão deve ter escola EAD pra dar com o pau, tá ligado? Não, hoje em dia tem bastante. Não, até no Brasil tem, né? Tem. Tem muita. Mas assim, me pareceu uma grande propaganda de ensino EAD o filme, assim, literalmente. Só ficou faltando o merchan, né? Da escola EAD específica. Não teve específica, mas teve merchan, inclusive, tá? Sim. Comercialzinho e tudo, tipo. Eu sou muito putinha dessa franquia, porque eu vou te falar que eu gosto bastante desse filme também. Apesar de que, assim, eu concordo, eu acho que ele é o mais fraco dos três. Mas aí entra justamente, eu acho que o que eu tava falando antes, meu argumento sobre... Eu acho que a beleza da franquia como um todo é justamente ele tratar de temas tão diferentes que eu acho que eles conectam com pessoas diferentes em forças diferentes, sabe? Justo. Esse é um filme, por exemplo, que nem você falou, né? A gente tá voltando a querer focar na Kaede, que a gente teve também uma introdução lá na primeira temporada. A gente só sabe do drama dela, que ela tava vivendo, tipo, numa amnésia absurda e com um comportamento mais infantil, e que o Sakuta teve que cuidar dela. Isso, inclusive, foi um motivo da separação da família, que inclusive a gente vai falar depois no terceiro filme. Tem várias coisas ali relacionadas a essa personagem, inclusive o retorno, né, dela, tipo, acordando, né, voltando dessa amnésia depois de muito tempo. E agora, óbvio, eu acho que aqui nenhum dos três tem lugar de fala, mas esse é o tipo de filme, tipo de história que eu acho que deve conectar muito com o pessoal que tem, tipo, autismo, sabe, tipo, neurodivergências mais pesadas e tudo mais. Justo. Justamente por ver de uma forma de muito perto a dificuldade que é a Kaede fazer coisas muito simples para certas pessoas, né? Para a grande maior parte das pessoas. Ela quer ir para a escola e ela acha que, eu preciso ir para a escola do meu irmão, então eu preciso fazer a prova. E aí até a conselheira, né, tutelar lá, ela, não recomendo, acho que você tem que ir para uma escola EAD, né? E aí, não, eu quero ir lá. E mesmo assim ela tenta, ela estuda para a prova, aí a Mai ajuda ela a estudar, a irmã da Mai ajuda a estudar também, tem todo esse negocinho pra gente ver o sofrimento dela de realmente ter ido lá tentar e ela ter conseguido, inclusive, ela conseguiu no fim das contas. Sim. Passou na prova, mas a gente vê esse sofrimento tão de perto, sabe? Pra mim, não me conecta a nível pessoal, porque não são coisas que eu vivi ou que eu sofri, Você sabe? nunca fez EAD? Você nunca perdeu a memória e voltou, né? Nunca perdi memória, eu já fiz EAD, mas não escola EAD, e também, tipo, nunca tive essa questão muito forte de fobia social, sabe? Tipo, essa parada de uma forma tão intensa. Então, não me conecta emocionalmente dessa forma, mas me conecta empaticamente. Então, ainda aprecio muito a experiência que esse filme traz, e principalmente por não abandonar os personagens que ele já tá nos apresentando, sabe? Sim. Porque era muito fácil eles só terem... e aí ela acordou, saca? Tipo, lá na primeira temporada e foda-se. Mas não. Temos aqui um momento pra gente discutir isso, discutir o que vai ser a vida dessa personagem daqui pra frente, sabe? E as coisas que ela vai ter que superar. E de uma certa forma, até a relação dela com o próprio irmão, né? Que sofre, querendo ou não, junto de toda essa perspectiva, porque ele está cuidando dela, ele quer tentar fazer o melhor por ela, né? E incentivar ela a fazer as melhores coisas. Só que sem forçar. E, nessas horas, sempre, cara, o personagem sempre me pega positivamente, porque ele é muito do bem, assim, né? Você vê o quanto ele ele é tão galera. tenta entender. Ele é tão galera, isso aí. O Sakuta é o personagem mais galera já escrito dos animes. Ponto. Caralho, maluco. Mas enfim, me pega bastante por conta disso tudo, sabe? Não, sim. Então, tem um lado muito positivo. É que, tipo, eu acho que pra mim o problema do filme não é a história em si. Talvez é um pouco, porque eu não esperava voltar a essa história. E aí, tem dois pontos que, tipo assim, igual você colocou, é foda ela se recolocar ali num ambiente social por conta do que ela passou, por causa do trauma que ela passou
com o bullying que ela passou. Porém, É o trauma mais pesado, inclusive, pra mim, assim, tipo, da primeira temporada. então, e aí, só que, tipo assim, eu sinto que tem 2 fatores aqui que me prejudicaram nesse sentido, que foi a história do bullying, por mais que eu entenda que a Kaede, entre aspas, original, sofreu, e foi isso que desencadeou o complexo, não é complexo, a síndrome da puberdade A dela. amnésia, né? Eu acabei endereçando mais esse olhar pra Kaede nova. Ok. E não pra Kaede original, pra Kaede que ficou no lugar dela. Porque ela que não conseguia sair de casa, ela que tava ela que tava se esforçando pra tentar sair, tá ligado? Tanto é que quando ela volta, ela retorna, parece que tá tudo bem, tá ligado? E óbvio que na vida real não é porque parece que tá tudo bem que realmente está tudo bem, né? Mas então o meu olhar... É que, em tese, quem sofreu o bullying foi essa Kaede, né? Exatamente. Tipo, Só que aí eu acabei jogando toda essa... Justo. Toda essa história da fobia social na Kaede nova. E aí, quando a gente perde, eu fiquei tipo, beleza, a gente não tem mais nada. Eu até, tipo, esqueci um pouco, tá ligado? Ela zerou, bala, resetou o videogame. Zerou. Começamos do zero aí, vambora, tá ligado? Então, tipo assim, voltar Deu nessa master história... reset na menina. Então voltar nessa história acabou me dando uma sensação de tipo, pera, mas não Entendi. não superamos lá atrás? Não superamos porque foi essa daqui que Foi sofreu essa que o bullying, viveu, tá né? ligado? E ela ficou 2 anos fora, né? Tipo, cronologicamente ela ficou 2 anos off. Apesar de que pra ela não foi tudo isso, né? Puta, isso é muito triste também, mano, essa parte. Então ela... De perceber que é uma pessoa que tá vivendo que ela simplesmente não viveu 2 anos. E ela, inclusive, fica, tipo, seguindo, né, as coisas que estavam escritas nos diários dessa pessoa de 2 anos. Exato. Então, tipo assim, pô... Tipo, ela nem sabe por que ela quer ir pro colégio do irmão, mas aquela Kaede escreveu no diário que queria ir pro colégio do irmão, então eu preciso querer também, entendeu? Exato. Isso é muito doido, velho. Então, tipo assim, quando a gente coloca todos esses aspectos no papel, é muito pesado, é muito forte, é não sei o quê. Tipo, é muito triste, é muito complicado uma garota de 13 anos, 12 anos, talvez. Eu acho que é isso. Passar por isso e tudo mais. Só que aí, tipo, aí eu volto no argumento que a gente levantou lá no Kimetsu, tá ligado? Que é tipo assim, eu acho que a mídia do filme não fez bem pra essa história, tá ligado? E aí, tipo assim, é o tipo de história que eu veria na temporada de Bunny Girl. Assim como eu vi a história da menina lá, que é a Kohai do Sakuta, a história da Futaba, tá ligado? Então são historinhas que, tipo, eu não... Eu vou colocar um termo muito abrangente, mas é que ela não está na história principal da coisa, tá ligado? E aí, tipo, a minha cabeça, ela acaba sendo um pouco divisiva nesse sentido, de tipo, eu enxergo historinhas de temporada e historinhas de filme, tá ligado? Pra mim, o filme ele tem que ter uma história mais fechada, tá ligado? Mais redonda. E pra mim, como parecia só uma continuidade do que a gente viu na temporada, minha cabeça bugou um pouco nesse sentido. Então, por conta disso, eu sinto que eu não aproveitei tanto quanto eu poderia ter aproveitado. Mas, sim, tudo que o Pedro colocou, eu assino embaixo. Pesado pra caralho, a história da Kaede, tipo, é um bagulho que, tipo, porra, você vai voltar 2 anos depois e ter que retomar a história de alguém e ainda ter esse sentimento de que talvez o seu irmão goste mais da outra do que de você, tá ligado? E, Isso tipo, é pesado. você fica tipo, caralho, isso daí é muito foda, tá ligado? Que, tipo, talvez ele preferisse que... Quase uma crise de identidade, né? É quase uma crise de identidade, tá ligado? Mas só um complemento com o que o Pet tava falando, que eu acho que é importante e faz sentido, é que a primeira temporada, se eu não me engano, gente, eu realmente não lembro aqui de cabeça, mas a primeira temporada ela adapta 5 novels, tá ligado? Uhum. E o primeiro filme adapta 2 novels. Esse filme adapta uma só. Talvez esse era um filme que poderia ter sido, tipo, ali 2 a 3 episódios encaixados numa temporada que ele teria o mesmo ritmo de alguns, de Tanto fato, que até a arcos que a gente viu duração na dele primeira tem uma temporada. duração muito curta até esse filme. Ele é um pouco mais curto do que os demais, exatamente. Ele tem, tipo, sei lá, 1h15, assim. Não, ele tem 1h06. eu acho. Assim, 1h06 seriam 4 episódios e mais um Blau, entendeu? Então, Sim, tipo... sim. Contando que tem crédito, caralho, ainda no final, né? Então... tipo assim, só pra eu me justificar mais do que eu já estou me justificando aqui, pro público principalmente, é que na minha cabeça, sou o melhor,
Mas na minha cabeça, filme é um patamar acima, tá ligado? Tipo, é uma coisa... É uma expectativa diferente. É uma expectativa diferente do que eu tenho de expectativa de temporada, tá ligado? Porque Eu pra aceito mim... assistir um episódio chato e não... mais do que assistiria um filme monótono, entendeu? É que aqui o filme é banalizado. O conceito de filme aqui é banalizado totalmente. E aí é porque tem muito disso que o Pedro já falou várias vezes, que, tipo assim, quando eu ia ver filme de anime, era um bagulho. Era, tipo, assim, outra pegada. A gente vem do mesmo lugar. Era um negócio, tá ligado? Vamos ver um filme desse anime. Tipo, caralho, vai sair um filme... Porra, é um filme muito pica, tá ligado? Tipo, e não é que é ruim esse filme da Kaede, mas, tipo assim, eu fiquei tipo assim, pô, é uma história... como as outras que a gente viu antes, tá ligado? É uma história, tipo assim, que não é do Sakuta e não é da Mai, tá ligado? Que são a linha principal que conduz a história desse anime. É uma história paralela que o Sakuta está tentando, né? Tipo, é uma side quest, digamos assim. E Mas aí... nem só isso, viu, Ped, eu acho. Somando com isso, é aquilo que eu falei. Eu acho que esse filme, ele tem muito mais uma cara de... vamos apresentar pra onde estão indo esses personagens do que apresentar conclusões de coisas que a gente quer ver. Então ele traz muito mais essa questão de... ok, passamos todos esses momentos difíceis. E como está agora a Kaede? E como está a Mai? E como está Tá louco, mas tem um pouco de conclusão pra Kaede, pô. Não, ele tem, mas a conclusão da Kaede é mostrar, tipo assim, agora ela vai viver essa vida e vai descobrir essas coisas. É um novo passo da vida dela. É um novo passo. Não que ela tenha, tipo, se livrado de qualquer coisa nesse tempo. Tanto que ela não vai pra uma escola normal, né? Ela opta pela escola EAD, ela vai fazer... Ah, então quem faz EAD é anormal, é isso que você disse. Não. Não, porque a escola EAD não é escola convencional, tá? Ah, agora sim. Ah, de repente o Luiz é tradicionalista. Eu fiz EAD, gente. A favor da família brasileira. Entendi. Já fiz EAD e fiz com muita má vontade, inclusive, na primeira física. Ó, pra quem tá só ouvindo no Spotify, o Luiz tá assim, ó. E só quem vai ver no YouTube aí, ó. Dê um print aqui Muito pro Pet bom. fazendo a pose Não, no dele. Spotify dá pra ver também o vídeo. Mas tem que ligar o Wi-Fi. Mas assim, ele me passa a sensação de ser muito mais um filme inconclusivo no que ele quer mostrar. Por mais que ele mostre a conclusão da Kaede e tudo mais, a primeira sensação que eu tenho que é um arco, uma história que a gente não pediu pra ver de novo, pelo menos não tem o peso que acrescente muita coisa naquilo que a gente tava vendo, por mais que seja interessante, importante ver. Mas até mesmo comparando com o primeiro arco dela, é muito mais fraquinho do que o primeiro arco dela, que é muito mais emocionante, muito mais pesado, né? Mas aí é porque você tá sendo safado. Porque pra você, a sua medição, a sua régua tá sendo no que é mais dramático. Pra você tem que ser dramático. Não necessariamente. É, sim. Pra mim tem que ser interessante, Você quer desgraceira, seu filho da eu mãe. assisti esse filme com uma má vontade esse segundo. Eu assisti com uma má vontade esse segundo filme, porque... Não, você tá com má vontade falando aqui. Estou mesmo, não tô negando em nenhum momento isso. Mas esse segundo filme, ele não... Mas ele é mais fraco ele do não que os demais. desenvolve, cara, ele não desenvolve. Então ele... Sabe aquele filme que parece que ele tá... voo de cruzeiro, assim, ele não sai daquela velocidade. Esse filme, eu quero participação da galera nos comentários. Se você gosta muito do filme, eu quero que você comente aí pra realmente, tipo, engrandecer esse papo e falar até e se não gosta, também fala porque você não gosta. Que você gosta, porque gosta. Porque... Não, se não gosta, não fala, porque já tem muita gente falando que não gosta. E, inclusive, eu abertamente gostaria de invocar os palestrinhas aí que comentam no tem vários. No Overdrives, porque eu realmente gostaria de ouvir opiniões palestrinhas sobre, tipo... Olha, é assim, assim, assado, o filme foi feito nesse na 9, sentido. no capítulo 15 da 9, ele explica Em minha defesa, eu estou pegando Bunny Girl Senpai agora. Eu literalmente assisti essa semana tudo o que eu sei de Bunny Girl Senpai. O Pedro e o Luiz já assistiram a temporada lá atrás, viram o primeiro filme, assistiram agora os novos filmes. Mas são os mesmos episódios, tá, Pet? Só pra avisar, não muda nada, assim. Não, mas você já tem mais tempo de casa, entendeu? Mas você chegou aqui antes, entendeu? Você já tá com mais tempo de casa. Eu cheguei agora. E já aí, tô então, com o pé vermelho já. Isso, você que quer dar uma lacrada na gente, eu gostaria realmente, assim, e genuinamente de ouvir opiniões sobre esse segundo filme, se a pessoa tiver alguma coisa pra agregar e alguma coisa que a gente não percebeu, ou a gente não falou aqui, porque, tipo, nesse aqui eu sinto que me faltou um pouco de, talvez disso de não ter tido
não consegui me relacionar, assim, com Uma conexão direta. Mas uma conexão direta. indo além do tom de deboche do Pad Games, que é o que ele faz, né? Realmente, tem muita coisa que eu sei das histórias de Bunny Girl Senpai, que tem muitas diferenças de adaptação pela novel e pro anime. Indo no Reddit, que não é o melhor ponto de informação, né, do mundo, Nossa, nunca não, foi. a fonte do cara é o Reddit. Indo no Nine Gag. Deixa eu terminar minha Não, frase, indo no Pad 4chan. Games. Você tá fazendo mansplaining, né, de Pad Games. Fui dar uma pesquisada, que quando acabou o filme, eu falei assim, eu perdi alguma coisa? O que eu perdi desse filme? E muitas pessoas comentaram que a novel ela é um pouco mais profunda em algumas questões que o filme não aborda. Não sei o que exatamente, tá? Mas não é impossível que isso realmente aconteça, que realmente tenha questões ali da novel, da obra original, que possam desmistificar um pouco dessas questões ou até mesmo aprofundar alguns pontos. Me estranha só um pouco aquilo que eu falei, a escolha de filme, da duração desse filme, ele parece muito conclusivo, parece que ele poderia ter um pouco mais de sustância ali, entendeu? Mas, de novo, né, ver esses personagens nesse ato que teve de 4 anos entre um filme e outro ali, eu acho que foi muito importante. E ele dá quase que uma sensação de, não esquecemos, essa obra ainda não parou, não acabou, tá viva ainda. E o fato de ter esses arcos, que são quase arcos independentes, assim, né, de histórias, né, não são arcos... São arcos correlacionados, mas são com histórias independentes ali. Facilita muito, né, a gente poder fazer essas divisões que a gente tá falando aí sobre um momento e outro da história e por mais que às vezes seja um pouquinho mais fraco, um pouquinho menos intrigante ali, traz uma história legal ali da Kaede, que eu acho que é uma personagem que é gostável no geral, não é uma personagem que eu pelo menos não consigo enxergar alguém não gostando dela como personagem. Eu acho que é o que eu acabo caindo nas minhas próprias armadilhas, assim, de expectativa com a mídia mesmo, sabe? A mídia de filme, assim. Porque, tipo, se essa história tivesse acontecido lá na primeira temporada... Ou, Se tipo, fosse uma talvez... radionovela, você teria gostado mais? Talvez não, mas... Porque eu não sou de ouvir rádios novelas, né? Mas, por exemplo, se ela tivesse sido parte da primeira temporada, tá ligado? Não tivesse sido um filme só pra isso, talvez eu tivesse encarado com outros olhos, tá ligado? Porque, tipo, por isso que pra mim o primeiro filme se saltou tanto no meu olhar. Porque pra mim ele tem cara de, tipo assim, é uma conclusão, tá ligado? A gente precisa subir um pouco o patamar aqui da coisa pra justificar ser um filme. Ô, Lobato, você sabe se foi OVA esse filme? Não, isso eu não tenho informação. Não. Acho que todos eles foram lançados em cinema. No Japão. Caraca, interessante. Mas ainda assim, eu achei... Eu já entendi, Pet, você não gostou, vamos pro próximo. Não, mas eu achei, tipo, bem legal, assim, toda a historinha do Sakutas ir atrás lá das paradas do IAD, tipo, ele se engajar nesse sentido pra tentar fazer de tudo pra Kaede voltar pro lugar que ela tá mais confortável, que no final a história é muito sobre isso, né? É sobre, tipo, você também poder fazer as suas próprias escolhas, tá ligado? E, tipo, não é deixar as pessoas escolherem pra você o que você acha que é melhor pra você. Tá ligado? Porque no fim das contas, quando ela vai conversar com a menina lá da Bullet, Sweet Bullet, é Sweet Bullet, né? Que é o grupo de idols da... Sweet Bullet. Grupo de idols, é isso mesmo. Da irmã da Mai, né? Da Mai. E aí, tipo, ela pôde ver como a menina conseguiu fazer, tipo, ela conseguiu externalizar o que ela queria, o que poderia ser melhor pra ela. Teve um negócio da relação dela com a mãe, tá ligado? Que aquilo foi muito importante pra ela decidir. E a Kaede, tipo... ela esteve aberta a ouvir essa história e pensar, porra, pra mim talvez funcione, tá ligado? E aí é isso que o Pedro falou, de ler num diário que ela tem que fazer aquilo e, tipo, e ela entender que ela não tem que fazer aquilo. Quem decidiu aquilo foi outra pessoa, não foi ela, tá ligado? E aí, inclusive, na hora que ele recebe a ligação falando que ela foi aprovada, eu fiquei tipo, não, ela não vai voltar atrás. Caralho, muito... tá ligado? Eu pensei isso também. E aí, graças a Deus, não foi esse E só uma aspas aí que eu fiquei pensando quando eu tava assistindo os filmes. Já assistiram o desenho da Turma da Mônica? Desenho animado? Sim. Do Chico Bento, hein? Tipo, parecia Sakuta, hein? Minha irmã não quer ir pra escola. Sakuta, hein? Minha crush, na verdade, é uma criança. Todo episódio me passava essa sensação. Cacete. Que referência. O meu amigo é um macaco. Exatamente. Meu amigo da escola é um macaco.
pra fechar, né, lançado no mesmo ano de 2023, também tivemos mais um filme, que é o terceiro filme desse intervalo entre temporadas, né? Que é o Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid. Knapsack, que seria... Eu tentei até A pensar em como criança de seria... mochila, né? Pé no mala sem alça? Peso de mochila? Algo assim, talvez? Não sei. Não é a criança de mochila? É assim que eu interpretei, pelo menos. Não, uma Na tradução minha mais, tradução mental. mais literal é isso. Criança de mochila, mas tipo, me dá a impressão de ser talvez uma mala sem alça, uma criança, sei lá. Não sei se... Você que é o professor de inglês, Luiz. Era Não, pra você que tá então, mas dando aula expressões aqui. idiomáticas é difícil você traduzir, né? Porque elas são muito peculiares. Mas é algo isso, uma criança de mochila, uma criança carregada, algo nesse sentido, assim. Vagabundo não sonha com garota de mochila. Agora da mochila. E é um filme que, novamente, ele volta muito pro Sakuta, né? Colocando ele de novo no centro ali da trama como um todo ali, trazendo novamente, né, a praia, praia, Kojima e Bunny Girl Senpai Praia aprenderam, Maldição. É verdade. fizeram a mesma escola. Caraca, sim. Kojima, Caralho, Kojima eu assistiu não tinha Bunny, pensado nisso. Kojima assistiu Bunny Girl Senpai, tenho certeza, inclusive. É. E a gente vai nessa parada de novo da praia, né, porque temos um novo encontro de Sakuta ali. Dessa vez, ele encontra a Maisinha, né, Maisinha. E... Maisinha. Que aí tinha entra... sido que que ela, vale ela dizer... é apresentada no segundo filme. É isso. E ela, exatamente. tipo, aí você fica tipo, ué, tá. E, mano, é muito engraçado. É que sempre um foreshadowing, né? Ela pro apareceu próximo. no começo do segundo filme e você fica o tempo todo. Tá, e a Maisinha? Tá, e a Maisinha? Tá, e a Maisinha? Nada, e nada. A Maisinha é só no próximo filme. Aí termina, aí começa o segundo, o terceiro filme. Ah, é aqui então. Beleza. É a Maisinha. E eu acho que esse filme ele é bem mais interessante, assim, tanto quanto em roteiro, quanto... Acho que o roteiro dele é mais interessante, o dilema dele é mais interessante também. Ele pega um negócio muito pesado, né, de paternidade, Porra. como posso dizer, de visibilidade, né, dentro do ambiente familiar, que é uma parada pesadíssima, né, e eu, particularmente, não passei por isso, né, não tive esse foreshadowing aí comigo, mas eu tenho amigos que eu olho e falo, caraca, baseado em fatos reais, hein? Tipo, Esse é um filme que eu particularmente gosto muito também, porque eu acho que, novamente, né, puxando ainda dentro dessa continuidade narrativa que essa série tá trazendo, e a gente vai explorando novos elementos, algo que eu sempre me perguntei, de verdade, assim, eu sempre me perguntei, enquanto a série rolava, era assim, tá, a gente teve esse acontecimento do Sakuta com a irmã, e a mãe dele pirou por conta do que aconteceu com a irmã dele. Rolou essa parada, a mãe dele tá hospitalizada e tal. Só que, mesmo que a gente tenha essa informação, o Sakuta nunca foi visitar a mãe dele. É, tem isso. Aí isso sempre ficou comigo assim, do tipo, tá, mas como é que é essa parada? O pai mora em outro lugar e o pai mora no hospital, a mãe tá no hospital há 2 anos, saca? Tipo, como é que funciona essa relação? E a gente não tem nada disso. E esse é um filme inteiro pra falar disso. E aí, quando isso já começou a ser mostrado pra mim, os sabe, pais nessa do história... Tai e os pais do Saco tá dando a mão assim, ó. É. E, cara, não, mas juro, nessa hora eu fiquei assim, putz, caraca, vai vir, saca? A resposta do que ficava martelando na minha cabeça a volta e meia. E, cara, pra mim, esse é um filme muito forte, porque algo que eu acho que Bunny Girl Senpai faz muito bem, mas eu acho que nesse filme ele faz até um pouco melhor, é como mostrar o mistério exato do que é a síndrome da adolescência daquele momento, daquele arco, saca? Sempre tem um pedaço do, tá, peraí, tem uma coisa acontecendo. Tipo, opa, apareceu uma cicatriz nova no saco. No Ou, imbigo, tá acontecendo no imbigo. no imbigo. Ou tá acontecendo alguma coisa com a pessoa tal. É sempre isso, né? Acontece alguma coisa estranha. Opa, precisamos investigar pra entender o que está acontecendo, qual é a origem disso pra tentar resolver. Então sempre tem um gap, né, de desenvolvimento narrativo no filme, na série, enfim, nos episódios, nos arcos, em que a gente tá nessa, junto com o Sakuta, tentando descobrir o que tá rolando, né? E esse filme, ele me pegou relativamente desprevenido quando a gente percebe de fato que
toda a situação tá relacionado ao fato da mãe dele, do fato de que ele se afastou da família, né? E acabou que foi eu, assim como o Luiz, tive a sorte na minha vida de vir de uma família muito funcional, sabe? Então eu não tive nenhum grande trauma relacionado a, tipo, abandono parental, ou enfim, uma desconexão muito forte da minha família. Nada que seja, né, do mesmo nível ou parelho com o que o Sakuta vive ali. Porque a grande realidade é, por conta daquele trauma, o Sakuta ele foi obrigado a ser adulto. Ele foi obrigado a amadurecer muito rápido, né? E isso por si só já é algo que é muito pesado. Se a gente for parar pra pensar, né? Que, tipo, porra, o cara é uma criança, é um adolescente que tá assumindo responsabilidades. E a gente até tava falando no primeiro filme, né? Porra, mas o Sakuta não entende que ele não vai ter responsabilidade sobre o mundo. Só que aqui nesse filme, a gente já faz um retcon, não é exatamente retcon, mas a gente acaba voltando com o pensamento lá atrás, porque a gente começa, puta merda. Ele teve, né? É por isso que ele age da forma que ele age. Porque ele teve que aprender cedo demais a ter responsabilidade e ele acha que as coisas são responsabilidade dele, porque a forma como ele cuida da irmã e o caramba 4 e vive a vida é assim, né? E isso pra mim por si só já é muito forte. Só que daí a gente vai pro segundo ponto da discussão, que pra mim torna tudo as coisas mais forte ainda, justamente tipo o momento que ele percebe que minha mãe tá ficando boa. E ele fica feliz com isso, mas ele não fica exatamente eufórico de felicidade com isso, porque ele desacostumou da presença da mãe e do pai na vida dele. Ele não sabe mais o que é viver com isso. Então Quase como se eles não acaba. fossem importantes em um certo nível, né? E aí ele sofre por conta dessa realização, porque não é que eles não sejam importantes, eles são importantes. Só que ele desaprendeu o que São é ausentes, a né? família, saca? Ele desaprendeu o que é isso. Isso é uma parada pesada. E aí, pra finalizar, isso me conecta muito, tipo, com algo que eu tava vendo recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas a situação do Bruce Willis, do ator. Sim. Cara, o Bruce Willis, tipo, pro ouvinte, né, que não sabe, o Bruce Willis, ator famoso, né, de filme de ação dos anos 80, caramba, 4, ele está numa situação, tipo, extremamente crítica de Demência, né? Alzheimer e demência, né? E a um ponto que ele não lembra mais quem ele era, que o ator que ele foi, que é o trabalho dele e da vida dele, e de quem são os familiares dele. E muito recentemente saiu, inclusive, uma notícia que a família dele tomou uma decisão de que ele ia ter que ir para um asilo, não exatamente um asilo, né, mas para uma Um centro, instituição né, que de fosse acompanhamento. cuidar dele 24 horas por dia. E esse filme me conectou, inclusive, com essa história do Bruce Willis, porque, cara, imagina o quão difícil deve ser, saca? Tipo, pra uma família, você vê, sei lá, o seu pai, sabe, o seu marido, numa situação que não tem o que fazer. Eu preciso colocar ele numa casa de apoio pra cuidar dele 24 horas por dia, porque já não tem mais o que ser feito, sabe? Tipo, a família não consegue mais cuidar e tem um limite, e também tem um limite emocional da coisa. Então, é uma decisão que, tipo, vai machucar a pessoa, mas que é importante e às vezes tem que ser feito. E aí, até, tipo, isso me conectou um pouco com isso tudo, sobre essas questões familiares difíceis, sobre o quanto às vezes a gente tem sentimentos que são contraditórios com coisas que a gente espera, sabe? Tipo, puxa, eu precisava ter ficado mais feliz com isso e não fiquei tanto, porque e de se obrigar, mas ao mesmo tempo de tentar também aceitar que existe um processo relacionado nessa equação, sabe? Então, eu acabei meio que conectando um pouco das coisas, assim. Esse negócio do Bruce Willis é muito recente, me pegou muito, assim. Eu gostava, obviamente, dos trabalhos do Bruce Sim. Willis e, porra, você visualizar nessa situação Eu acho que muito esse é um dos triste, maiores medos que eu tenho, sabia? Eu tenho muito medo da morte, mas não da minha morte. Da morte de outras pessoas ao meu redor. Eu tenho muito. Mas mais do que isso, eu tenho muito medo de perder minha racionalidade, sabe? Minha capacidade Aham. de pensar e tudo mais. Eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho medo de perder, assim, na vida, assim, sabe? Tipo, a vida vai deteriorando, né, o nosso corpo, ele não vai aguentando, mas uma das coisas que eu mais tenho medo de perder é isso. E até mesmo pensando nessa questão de viver e aprender a viver sem, né, do Sakuta, paralelo meu, assim, nada a ver, mas também tem a ver. Eu tive uma avó minha que ela teve um câncer muito agressivo, né, que ela viveu.
E eu lembro que uma das coisas que meus pais fizeram comigo na época, quando eu era criança, eles não me deixaram ver a minha avó nessa situação. Caralho. Então, eu não tenho memórias da minha avó no último ano de vida dela, assim. Doente, né? Uhum. Porque era algo muito pesado, né? Pelo nível que foi. E eles não queriam que eu tivesse essas memórias, né? Então, Uhum. aí a gente veio pro saco da mãe dele, doente e tudo mais. Então, assim, ele não estava presente nesses momentos da mãe dele, mas ela voltando, tipo, como que ele se reconecta, né? É quase como se fosse uma reconexão e passa muito pra ele também uma sensação no filme de que ele tava fazendo um trabalho, sabe? Eu Uhum. tava cumprindo uma obrigação, um papel aqui, que até é o drama Não, dele, e tem um né? detalhe, né, Luiz, com isso que você falou, porque a mãe dele volta pra um estado que ele já não tá mais, entendeu? Tipo, porque ele, tipo, a vida andou, sabe? Tipo, as coisas Exatamente. aconteceram, né? Anos se passaram, então ele mudou, ele não é mais a mesma pessoa. É. Então como que ele vai ser, tipo, tá, como que as coisas voltam ao normal do dia pra noite, saca? Não Não voltam, é tem, normal. difícil, né? É quase como a gente pensar naquela questão que a gente viu lá no filme dos Vingadores do estalo do Thanos, né? Uhum. Caralho, Estralou, as pessoas voltaram, mas Chantando. voltaram anos depois. E aí, como é que. Ah, isso, é. Não é a mesma coisa, entendeu? Como é que você Verdade. se reconecta? Tipo, É a mesma coisa da Kaede, né? Quando ela volta 2 anos depois, assim, E tipo. volta a- 2 anos depois, é o mesmo drama. Só que exatamente. essa história me pegou bastante surpresa, assim. Acho que até um pouco pro lado contrário do Lobato, assim, porque, tipo, por mais que eu sabia que tinha a história da mãe do Sakuta, em algum momento eu Você não tinha falei. racionalizado isso. Não é porque, tipo assim, a história. O jeito como a É que pessoa que escreve. é É que foda, né? assim. Pai ausente em anime é um negócio padrão já, né? É padrão, Sim. mas é que, tipo assim, a história também não dava tanta importância pra essa história entre a Uhum. mãe, a história da mãe. Tipo assim, eu falo assim, cara, quando eles revelam que a mãe tá no hospital por conta da história da Kaede e que o pai tá lá cuidando, eu falo assim, a gente não vai ver essa história aí, não? Tipo assim, não é importante essa história aí, não? Principalmente pra Pro formação do núcleo, próprio né? Pro Sakuta e núcleo. da Kaede, assim, tipo, porque uma coisa é você não ter a presença dos pais na história do personagem. Outra coisa é, os pais saíram do convívio Do da ambiente ali, criança, né? tá ligado? Ativamente optaram por isso. Tinha um relacionamento, e lembrando que assim, o Sakuta deve ter, sei lá, 16 anos, chutando alto. Então eram 2 anos que se passaram sem a mãe, porque a mãe passa a adoecer junto com a Kaede, né? Então a Kaede começa a ter a síndrome da puberdade e a mãe começa a adoecer a partir daí. Então dá pra chutar que foram uns 2 anos. Então 14 anos da vida do Sakuta tinha o pai e a mãe, de repente 2 anos não tem mais o pai e a mãe tão presentes. Eu fiquei tipo, cara, não vai contar essa história? E aí quando o filme vem contar essa história, eu fiquei tipo, tá, ok, então a gente vai ver agora a história da mãe, a mãe voltando e se ressocializando também e tudo mais, e tipo, agora com a história do Luiz, tipo, porra, é ainda mais pesado. Tanto que eu acho que esse filme, ele tem mais cara de filler do que o da Kaede, porque o da Kaede eu já conhecia o drama, por mais que ele me dava essa sensação de repeteco, por Uhum. conta daquilo que eu falei, que, tipo assim, pra mim, o posicionamento da história da fobia social eu tinha me direcionado pra outra Kaede, né? E aqui eu tô vendo uma história quase que nova, de uma personagem que foi introduzida agora na história, que é a mãe, tá ligado? E aí eu fiquei tipo, caraca, tipo, eu achei meio. Eu achei curioso, mas é uma história que fala muito sobre o Sakuta, tá ligado? E eu gosto de ver o desenvolvimento do Muito. Sakuta. Não é tanto sobre a mãe, tá ligado? E aí é mais sobre o Tanto que Sakuta as e o que consequências quem sofre é. é ele, né? Exato, é tipo, e eu digo filler no sentido que é isso, é meio que você, meio que, não que não faz sentido a história, mas que tipo, você tem que meio que reencaixar algumas coisas aqui que você tira lá de trás, e eles falam assim, tem essa história da mãe ainda que a gente tem que contar, e aí você tem que trazer ela pra cá, e aí, a partir daí, começar a desenvolver o que aconteceu nesse paralelo, que enquanto o Sakuta tava lá vivendo, a mãe tava vivendo uma outra parada que, tipo assim, ela não tava nas suas capacidades totais, o pai teve que se abdicar da vida de Sim. pai pra cuidar da esposa, e a mãe não tava conseguindo, tipo assim, pô, as conversas que o pai tinha com o Sakuta
era de doer um pouco o coração, tá ligado? Porque, tipo assim, caralho, sim. você vê que ele quer estar presente na vida dos filhos, só que ele... Tipo, ele era bonzinho, né? A forma como ele agia. Só que ele não pode, tá ligado? Porque, tipo, ele escolheu dedicar a vida dele à esposa. E ele negligencia os filhos, tá ligado? Tipo, negligencia no sentido que, tipo, não é que ele não ama as crianças, não é que ele não queria participar da história dos filhos. Mas, tipo assim, ele escolheu não estar ali com os filhos e deixando toda essa responsabilidade pro Sakuta, fazendo o Sakuta amadurecer muito cedo. E aí, tipo, porra, é uma trama, assim, é uma teia de aranha que você vai pensando em cada um individualmente, você vai falando. Você só vai soltando um caralho. É isso. Cara, caralho. Mas até e caralho. tem uma genialidade, Ped, que pelo menos assim, a forma como eu enxergo. Eu vejo uma certa genialidade nesse desencaixe que você narrou, saca? Porque é exatamente o que a história do filme tá querendo passar em relação a. Cara, a gente tava ali vivendo as coisas com o Sakuta e Caramba 4, e o Sakuta não estava, tipo, lembrando da mãe dele ativamente, nem nada. Não à toa, ele nunca foi lá visitar a mãe dele. Então, a gente está junto com ele nessa jornada. Mas visitar Nós a menininha lá, ele visitava todo dia, entendeu? né? Isso é o ponto. Eu exato. sei o que o Sakuta tá querendo. Aqui, ó. Que isso, cara? Calma, Luiz. Calma, Luiz. Desculpa. Calma, pelo amor de Deus. Me Mas passei, pra mim, essa genialidade que, tipo, de misturar realmente a forma como nós, espectadores, estamos vivendo essa narrativa de um do personagem e, tipo, a gente ser levado, inclusive, nos erros dele, entre aspas, entendeu? Porque ele, de fato, não foi visitar a mãe dele. E aí a gente percebe, caralho, é verdade, né? Eu tô aqui esse tempo todo com esse moleque, passamos aqui, sei lá, 1 ano aqui de vida dele e nem eu aqui tava me tocando de que tinha que ver. E é por isso que eu acho que é mais pesado essa mensagem no final, sabe? Esse momento que, inclusive, vamos dizer, né, novamente, mais Sakurajima, melhor personagem. A cena dos dois conversando, irmão, tipo, que ele quebra, né, tipo, pra ela e ele se mostra frágil. E ela entende ele, ela, inclusive, narra, tipo, você deve estar se sentindo culpado por causa disso, que ele começa a chorar. Cara, pra mim, que cena maravilhosa, que personagem boa, sério, que casal de anime bom, porque tem essa sensação muito forte de segurança, sabe? De companheirismo e tal. Então, pra mim, tudo isso, tipo, acaba até esse desencaixe, Pet, que você mencionou, acaba encaixando aqui pra justamente fazer um ciclo, sabe? Dar uma cambalhota, chegar ali, finalizar uma volta e a gente, puta que pariu, perceber que a gente também tava sendo guiado pelo Sakuta e, consequentemente, a gente sentia as coisas junto dele, sabe? Então, no fim das contas, até essa linha narrativa, pra mim, encaixa muito bem no drama. Até pra provar também que o Kojima e ele assistiu o Bodyguard Senpai, que ele tá até parado lá do cordão umbilical, né? Dessa ligação. A cicatriz dele dessa vez era o cordão umbilical. Então, tipo assim, o homem com a ligação com o bebê, com a criança, com o filho e esse elo. Mas é muito poético até nessa questão do Sakuta, ele ter essa cicatriz nova e ter toda essa relação com a mãe. E ele ter essa dificuldade de lidar com a presença dela, né? Que na verdade, no primeiro momento passaria a sensação ao contrário. A presença da mãe poderia tirar um fardo dele, né? Tirar esse peso dele e tudo mais. Mas na verdade ele interpreta tudo isso ao contrário, né? A presença da mãe elimina a necessidade dele. Ele não é necessário mais, ele não precisa estar mais ali. Ele não é mais alguém útil, vamos dizer assim. E aí não é entra mais percebido, né? E entra aquela questão também, fazendo paralelo pra vida nossa, de como às vezes a gente tenta ser útil, né, no dia a dia, no cotidiano, na vida das pessoas, como a gente às vezes se desdobra pra poder ter essa presença, né, em locais assim, em círculos sociais, ou círculos de amizade, ou círculos familiares, e como às vezes é um esforço de mão única também, né, às vezes a gente tá se esforçando pra caramba e a gente tá se insistindo naquilo e não tá chegando onde a gente quer chegar e se frustra, né? E eu acho que é uma questão. Porque a gente não sabe nem onde quer chegar, exatamente, né? E eu acho que a questão do Sakuta é muito isso. É uma sensação de frustração quase, né? Ele vê que a mãe dele tá voltando, assim. Pra mim, me passa muito essa imagem de. Pô, e agora? E aí? E aí? Vou ser substituído aqui? Vou perder minha importância? E
colocar Eu ele... até não visualizo tanto essa parte da importância, sabia? Não, mas eu Tipo, vejo na importância não no sentido dele se sentir importante nesse ponto. Mas é muito pela personalidade dele de querer estar presente, querer participar, querer Uhum. sempre ajudar, É de ser o responsável, ser né? responsável. Eu acho que dá um tilt nele, cara. E eu acho que todo mundo já teve um tilt nesse sentido de você se ver de acordo de frente com uma situação que você acha que você tem total domínio, total controle e as coisas mudam de um jeito que você se vê Sim. questionando aquilo, né? Tipo, profissionalmente ou de relacionamento, de vida. A gente se encontra em Pô, situações assim. inclusive, eu vou deixar aí o disclaimer que a Maisinha levar o saco tá pra realidade onde tudo deu certo. É de um golpe Caralho. baixíssimo Ah, em não, tantos níveis. ali é o Satanás, né? É o Satanás. É o Satanás. Não, eu, inclusive, ia falar disso, especificamente dela, porque pra mim é uma representação muito forte da conexão dele com a infância, né? De, tipo, Uhum. que ele não teve de uma certa forma, sabe? Tipo, eu acho que justamente o fato desse negócio dele ter que ser um mini adulto, sabe? Tipo, um adulto muito rápido, faz um pouco você ter essa desconexão de você poder ser frágil. Porque eu acho que o que separa de verdade, assim, a vida adulta da infância é que quando você é uma criança e você tem sua mãe, o seu pai, você é um elemento frágil no mundo e os seus pais cuidam de Eles você. te Você depende de protegem, né? proteção, né? Eles te protegem, é. Agora, quando você é adulto, você pode até, né, ter os seus pais e tudo mais, ter uma relação boa Cadeia com de eles, não sei o quê. apoio. Só que a grande. Cadeia de apoio, amigos, enfim, façam terapia, a gente sempre fala. Só que a grande realidade é que as nossas ações, né, tipo, causam reações, causam consequências, e o mundo, né, ele é muito mais hostil, né, pra gente. E o nosso pai, nossa mãe não vai conseguir proteger a gente de tudo, toda a hostilidade do mundo. A gente tá muito mais suscetível a essas mazelas e essa hostilidade. Então, o fato dele, pra mim, tem muito essa conexão do todo esse negócio de, tipo, ela apareceu justamente nesse contexto da mãe e dele ter essa sensação e aparecer a Maisinha pra levar ele pra um lugar, um mundo melhor em que tudo deu certo, é justamente, tipo, essa conexão com a infância, saca? Tipo, com a fragilidade. E aí, só que o que que seria um desejo infantil nesse caso? O desejo infantil é tipo, não, vou te levar pra um lugar que, assim, os problemas de ninguém existiu, tudo foi Uma superado. Nesse utopia, mundo, né? tudo foi. Nessa utopia, tudo foi superado. Todas as pessoas já estão bem, cada um com seu drama e o caralho a quatro, saca? E tipo, só que honestamente, é uma utopia. É uma visão infantil sobre a vida. Porque a grande realidade da vida é: a gente vai precisar, vai doer, muita coisa vai dar merda e a gente vai precisar superar muita coisa. E uma questão E também que aí, o Saco tá apresenta pra nós é: os nossos problemas eles mudam, eles podem ser diferentes, eles podem ser novos problemas. O problema seu hoje, aquela barreira intransponível que você enxerga, que você fala que caralho, como eu vou passar disso? Como eu vou superar isso? Isso aqui tá fudendo a minha vida. Amanhã se é. superou. E já é outra coisa no Mano, futuro. você quer uma parada mais, um exemplo perfeito com relação, inclusive, a essa série? Caralho, é só a gente lembrar da nossa época de colégio, de ensino médio, tá ligado? Quando, sei lá, o maior problema da nossa vida era passar no vestibular. E assim, era um estresse do caralho. Eu tive uma puta de um estresse filha da puta nessa época. Pra passar uns anos e, tipo, caralho, dar risada daquilo, saca? Nossa senhora. Aí depois vira, Comparar se meus for, problemas de vira. hoje em dia com os Então, problemas do. Nossa senhora, de passar no vestibular, caralho. Mas, porra, enfim, cada um no seu momento, né? Tá todo mundo vivendo o drama de cada momento. e Então é as isso vidas mesmo. são muito diferentes uma das outras, né? Então, às vezes, Além de tudo, tem isso. às vezes eu posso chegar, por exemplo, lá nos meus 30 e poucos anos e falar, vou mudar de profissão. Pode acontecer. É uma questão que acontece. Então você vai passar por ciclos diferentes, dilemas diferentes, mas a gente sempre tá lidando com problemas, né? A vida de ninguém aqui, pelo menos eu acredito que É sim, né? isenta, né? Ninguém é isento de problemas, de preocupação, Ah, de só dor o de Pet que tá cabeça. milionário aí que. Tó, Ô, só ele. ih. Ninguém tá isento de problemas, né? A gente tem problemas às vezes na nossa casa, tem problemas às vezes no nosso trabalho, problemas às vezes particulares, de saúde, o que seja. E a gente sempre tá lidando com isso, né? E lidar com isso faz parte da vida. A diferença que o Lobato falou que é perfeito é, quando a gente é criança, né?
a gente lida com isso de acordo com aquilo que a gente é orientado e direcionado e cuidado e zelado. A partir do momento que você tem que marcar a sua consulta médica, senão você não vai no médico, mudou totalmente o Exato. cenário, entendeu? A vida, você tem agora responsabilidades com você mesmo. Você é responsável por você, entendeu? E a sua vida depende disso, literalmente, né? Literalmente. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive. Estamos aqui falando dos 3 filmes de Bunny Girl Senpai. A gente, obviamente, espera que vocês tenham gostado, né? Tipo, novamente, temos o primeiro programa, caso você caiu aqui de paraquedas e ouviu esse episódio, não sabia. Temos o episódio 249, falando sobre a primeira temporada. Vai lá, escute, o programa tá muito bom mesmo. E a gente espera que vocês tenham curtido esse. Comentem, que a gente sempre fala. Eu gosto que cada vez mais pessoas comentam. Eu sempre acompanho os comentários. Eu sempre tem um leio nomezinho todos, novo. eu, Lobato. Pede também, te lê todos os comentários, Pede ler também. Se você vê um coraçãozinho no seu comentário, é eu. Não, a gente lê e, assim, é legal pra caramba. Eu, às vezes, comento, inclusive, com os comentários das pessoas. Então, é uma oportunidade da gente continuar o papo do podcast. Então, sintam-se incentivados. Se você nunca comentou, comenta. Conversa com a gente. Faz a o gente teste. gosta muito disso. Faz o teste. Mas, antes de encerrar nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Meu jabá dessa vez aqui, caso você tenha pulado nosso começo de episódio, onde a gente fala lá sobre financiamento e tudo mais, eu vou reforçar aqui agora o Prêmio MPB. A gente fez uma ameaça lá, e você está sendo ameaçado nesse momento. A ameaça é que esse programa vai acabar se você não votar na gente. Mas se você votar na gente, esse programa vai continuar. Teremos calendário dos overdrivers aí, todos nus de sunga de cueca, exceto a Gabi. Que não vai ter Mas ela pode usar cueca se ela quiser. Não, liberdade de vestimentas aqui, a gente totalmente a favor. Mas é sério, prêmiompb.com.br, estamos concorrendo na categoria Cultura Pop. Entra lá, vota na gente, o seu voto ele é único por e-mail, então eu quero muito contar com o voto de vocês. Esperamos estar ali na grande finalíssima, levando esse título, esse troféu pra casa, como a gente falou, a gente faz aqui porque a gente gosta do que a gente faz, mas a gente quer ganhar prêmio também, então... Imagina a gente aqui, ó, só... And the Levantar a Oscar taça? goes to... Caraca. Quase 6 anos de podcast, gente. A gente sabe o potencial, tá? Pô, e assim, você que tá ouvindo, se você gastar 5 minutos pra votar na gente, é muito pouco. Pense em quantos minutos de alegria a gente deu pra você já com o nosso programa. Pelo número de pessoas que escutam esse programa todo mês, eu sei que a gente pode ganhar. Esse é o ponto. Faz essa reflexão. Quantas horas você já passou com a gente? Você acha que a gente merece esse voto? Eu acho que a gente merece. Ó, na minha síndrome da puberdade, a gente é campeão, hein? Ó, eu tô com uma cicatriz Amém. no peito que eu não recebi voto. Ai. A minha indicação, se você quiser dar uma olhadinha nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, @padgames_. Tô jogando neste exato momento Digimon Time Stranger. Nesse não, né? Que você tá gravando legal. agora. Você não tava jogando gravando. É verdade. Mas tava jogando antes de começar a gravar porque eu tava assistindo. Safado. Talvez eu estava jogando enquanto gravávamos. Mas eu vou deixar isso em segundo plano, porque senão o patrão come o meu rabo. É por isso que só falou merda. Aqueles, E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @overdriveanimes, no Twitter, Facebook, Instagram, e também não se esqueça de nos seguir lá no nosso YouTube, nosso TikTok e nossas outras redes sociais, @animesoverdrive. Como eu sempre falo pra você ficar ligado em todas as novidades e, obviamente, conversar conosco, essas pessoas maravilhosas. Nos siga nas nossas redes sociais pessoais, Pedro Lobato, @padgames_, @luizmusica. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.